Quando atravessei o último véu do cosmos, eu não encontrei estrelas. Eu encontrei o mais absoluto silêncio. À minha frente, um reino inteiro flutuava. Montanhas suspensas, rios que subiam em direção ao céu. Tudo ali parecia vivo, atento a cada movimento meu. A Ethereum não era um lugar comum. Ele reagia aos meus passos, às minhas dúvidas, aos meus pensamentos mais profundos. Quanto mais medo eu sentia, mais instável o chão se tornava sob os meus pés. Foi ali que eu compreendi algo que ninguém nunca me ensinou. O mundo ao nosso redor é, muitas vezes, apenas um reflexo do mundo que existe dentro de nós. E então eu vi. Partes daquele reino estavam desmoronando, não por causa de uma guerra, mas por abandono. Alguém havia simplesmente desistido de existir ali. E naquele exato instante, eu percebi. A Ethereum não estava apenas me observando. Ele observava quem eu escolhia ser. Os jardins surgiram sem aviso. Plantas luminosas cresciam a partir do nada. Cada folha, uma lembrança. Quando toquei a primeira flor, revivi o medo de estar sozinho ao tocar outra. A coragem que nasceu quando continuei mesmo assim. Ali, o passado não era algo distante. Ele respirava. Havia também árvores secas, memórias negadas, momentos que muitos tentam enterrar, mas que continuam gritando por dentro. Entendi então. Não são as lembranças que nos prendem, é a fuga delas. No centro do jardim, uma árvore morta carregava um nome que eu nunca tinha ouvido, mas que parecia me conhecer. Antes que eu pudesse tocá-la, o vento sussurrou. Algumas histórias ainda não querem ser lembradas, e o jardim se fechou atrás de mim. Eles caminhavam lentamente, sem expressão, sem identidade. Em Ethereum, conheci os que abriram mão de quem eram para serem aceitos. Sabe, cada vez que alguém escolhe agradar em vez de existir, uma parte do seu rosto se apaga, como se estivesse se rendendo. Eles não falavam, não porque não podiam, mas porque esqueceram o que dizer, o som da própria voz. Foi quando observei um deles parar bem na minha frente. Por um instante, ele hesitou. E então, ergueu a cabeça. A luz tocou seu rosto, e pela primeira vez em muito tempo, ele se lembrava de si. Naquele momento eu compreendi. Ninguém se perde de uma vez. A gente desaparece aos poucos. Antes do Seguer, ele apontou para um caminho proibido. O único lugar onde o reino não fingia ser seguro. É ali que a verdadeira jornada começa. Depois de subir as escadas do caminho desconhecido, eu vi a torre. Ela não tocava o chão. Ela tocava possibilidades. Cada andar revelava uma versão de mim, do lado mais sombrio e oculto, até o lado bondoso e iluminado. Versões em que algumas escolheram a coragem, outras o silêncio. Eu vi o que acontece quando adiamos decisões, quando aceitamos menos do que somos, quando esperamos demais por algo que nunca virá. Nenhuma versão estava ali por acaso. Todas nasceram de uma escolha, minha ou da ausência dela. No topo da torre, a verdade me aguardava. A Ethereum estava morrendo, não por um erro, mas como uma conclusão inevitável. E o reino precisava saber se eu escolheria crescer ou permanecer o mesmo. Essa é a jornada de Kael. E Meherren, no limiar da ruína, encontrei o guardião. Ele não empunhava espada nem escudo. A arma dele era o desapego. Ele me disse que para salvar o reino, algo precisava ser deixado para trás. Não era força, nem inteligência, nem mesmo a coragem. Era o apego. Foi ali, naquele instante suspenso no tempo, que entendi a verdadeira essência do amadurecimento. Crescer é aceitar que algumas coisas, por mais que amemos, não podem nos acompanhar na jornada. Então, eu fiz a minha escolha. Renunciei ao que mais me prendia. Um silêncio profundo tomou conta de tudo, e o guardião se desfez em pura luz. Naquele exato momento, o reino de Ethereum começou a se curar. E eu comecei uma nova história. A Ethereum estava partindo,
não em dor, mas com a sensação de missão cumprida. Entendi que alguns lugares não existem para nos prender, existem para nos transformar. E enquanto aquele reino se desfazia em partículas de luz, eu soube que não voltaria a ser o mesmo. Levo comigo suas lições, suas cicatrizes. Suave Day. A Ethereum me moldou, me quebrou e me refez. E quando tudo finalmente desapareceu, o que restou foi apenas o vazio. Um silêncio profundo e absoluto. Mas o vazio também observa. E pela primeira vez, eu senti que algo, em algum lugar distante no cosmos, havia começado a me notar. Uma nova jornada estava prestes a começar. Se você também sente que uma grande mudança está por vir, inscreva-se para acompanhar o que o futuro reserva.